bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, membro associado. A anfitriã comigo é a Letícia Lacerda, que é membro do Instituto de Psicanálise da Brasileira, e a nossa convidada de hoje é a Denise Zimpek. A Denise é membro titular e didata da nossa sociedade, é uma das fundadoras do Núcleo de Vínculos da Brasileira, e além disso ela é fundadora, junto com uma outra colega nossa, a Rosa Skeff, do GAEPSI, que é a Associação de Psicoterapia Psicanalítica, que é uma instituição que há 30 anos vem integrando saberes e vivências, atuando tanto na formação de psicoterapeutas como no atendimento psicoterápico. Bom, esse encontro de hoje vai ser, eu acho que bem interessante, né? Ele vai se dedicar a um assunto amplo e atual, ainda difícil de definir, porque a gente está vivendo, né, o momento. E eu fiquei pensando, talvez seja mais da ordem da filosofia, né? Mas como é muito prático e as pessoas adoecem, também vem para os nossos consultórios, então também é muito da vida real. Eu pensei no mal-estar da cultura, mas também não é isso. Então, acho que tem mais a ver mesmo com os livros do Byung-Chul Han, né, que é brilhante, mas o nome dele já é difícil para a gente, né? Ele é um sul-coreano que mora na Alemanha há muitos anos, é professor de universidade lá, escreveu muitos livros. Dentre eles, a Sociedade do Cansaço e a Sociedade da Transparência, que acho que são os que eu, pelo menos, mais me dediquei. Então, Denise, por favor, fala pra gente como tu vê os fenômenos psicossocioculturais da atualidade e como eles podem ser entendidos, então, à luz da psicanálise. Então, bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, da gente poder discutir, assim, um tema que é atual e, como tu disseste, né, assim, nós estamos inseridos, nada do que a gente for falar, a gente está fora disso, a gente está, né, vivendo um momento da nossa sociedade muito diferente da época onde a psicanálise foi escrita, né, porque, segundo, inclusive, esse autor e outros, Freud escreveu a psicanálise, né, na era vitoriana, onde predominava uma sociedade disciplinar, com regras, com instituições, o quartel, a igreja, né, onde assim, tiveram as grandes guerras. Então, assim, ali se tinha, né, uma sociedade repressiva e que muitos sintomas, inclusive por onde Freud começou, que foi pela histeria, né, tinham a ver, então, como também essa sociedade influenciava a vida e o psiquismo das pessoas. Então, o que a gente vê e o que os autores, né, principalmente os filósofos e também os psicanalistas, percebem? Está existindo uma mudança nessa fenomenologia, né? E isso implica em sujeitos que funcionam diferente dessa época freudiana, vamos dizer assim, não é? Então, uma das coisas que é apontada, assim, bem apontada, é essa questão do sujeito do desempenho, né? Enquanto se pensa as neuroses, né, como impedimentos internos, né, por superego, pela estrutura de um aparelho psíquico proposto pelo Freud, onde predomina a repressão, né, e a pessoa tem que lutar contra o, vamos dizer assim, esse conflito, né, ele está sempre em conflito entre seus ideais e aquilo que ele pode, né? Mas a gente sabe que esses ideais, eles são herdados, né, a partir, né, daquilo que, do imperativo categórico, que é um herdeiro, então, do superego paterno, né, parental. Hoje, o que predomina seria uma vivência de um eu ideal. O sujeito até então, né, vamos dizer assim, o que a gente estuda mais tradicionalmente, são as pessoas querendo alcançar objetivos a partir daquilo que é esperado de fora. Por exemplo, se a pessoa tem um patrão, né, uma chefia, enfim, ou se ela trabalha num grupo que existem objetivos definidos,
ela vai ter parâmetros, se ela está certa ou se ela está errada, se ela está indo bem ou se ela está indo mal, né? Eu me lembro de uma pessoa que, quando saiu da faculdade, ficou muito perdida, porque ela não tinha mais notas. Ela disse assim, mas eu me baseava nas minhas notas. A coisa que me dava mais prazer era chegar no final do mês e ver meu nome lá, que ainda era aquela época que pregavam as notas nas paredes, né? E ver o lugar que eu estava, se eu tinha tirado. E que isso, né? Então, quando se formou, foi trabalhar, não tinha mais nota, né? Então, assim, ele era avaliado pelo desempenho dele. Então, isso era sofrido para ele, porque tinha, então, um superego muito exigente. Superego, né? Esse imperativo categórico que eu digo, é essa parte de nós que nos exige cumprir, né? Cumprir com o ideal. O que está acontecendo é que está existindo um afrouxamento das regras, e isso vem desde a educação infantil, que a gente está sempre falando assim, que cada vez menos os pais colocam limites, ficam pouco tempo com os filhos, então quando ficam, deixam os filhos fazerem tudo o que querem, né? E vão exigindo, né, acho que desde cedo, que essas crianças sejam exemplares na medida que enche as crianças de atividade, que elas têm que ser o primeiro lugar em tudo. Só que isso passa também a ser uma exigência da própria criança, e a nossa sociedade está, segundo esses autores, né, o Shu Han, por exemplo, que ele traz ele aponta para essa sociedade do desempenho, né? E junto com esse alto desempenho vem uma cobrança, porque na medida que isso passa a ser algo teu, né? Que não existe mais o patrão, né? Que não existe, vamos dizer assim, essas expectativas externas, elas estão menos evidentes e muito mais como exigências internas de alto desempenho, né? Então, isso tem dado para nós, assim, né, uma visão de sociedade que se movimenta numa hiperatividade, num hiperdesempenho, né? Onde não existe espaço para a dor, onde não existe espaço para o descanso, para a contemplação, que ele fala, né? E, bom, se a gente levar isso ao extremo, né, isso acaba promovendo outros tipos de adoecimento mental, daqueles que são mais conhecidos como as neuroses ou até mesmo as psicoses, né? A gente está falando, então, da hiperatividade, né? A gente está falando do burnout, a gente está falando de uma depressão sem nome, a gente está falando, né, de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque o sujeito chega a um grau de exigência, de desempenho, que ele não pode parar. Porque, assim, quando a gente tem um parâmetro externo, né? Se a gente tem um chefe, um grupo que nos cobra, a gente tem parâmetros, a gente sabe quando alcançou, quando não alcançou, e sabe também quando botar limite. Olha, isso eu não consigo, isso eu não vou dar, não vou fazer, vou, né, chamar um colega para me ajudar. Quando esse imperativo é interno, né? O que ele diz assim, somos muito mais carrascos, né, de nós mesmos do que aquele tempo onde existiam os carrascos que castigavam, que açoitavam, né? Hoje seríamos nós mesmos que estamos nesse lugar de uma exigência sem fim, né? Causando, então, uma outra fenomenologia, assim, né, que já não imperam as neuroses conhecidas, né, a histeria, a neurose obsessiva, mas sim a depressão, né? A gente também tem vamos dizer assim, um tipo de comportamento, assim, que a gente, ou de disfunção, a gente poderia dizer, que se chama de desvalimento, né? Quando falta a pessoa a acessar os seus afetos, né? Então ela vai muito no automático, muito do que ela tem que fazer, do que ela sente que é o ideal, né? Ela tem que estar sempre dentro de um ideal, e isso é muito desgastante, né? Isso eu estava pensando
em tudo que tu está dizendo, né? Porque quando a gente nasceu, da nossa faixa etária, digamos, o mundo era de um jeito, né? Que era, como Foucault diria, disciplinar, né? E tinha então essas estruturas externas que diziam para a gente tem que andar por aqui, desse jeito, para chegar naquele objetivo lá. E a gente cumpria. Sim. E ia bem. Então, talvez seja importante essa ideia de que para a gente o mundo está muito diferente. Mas para os jovens que chegaram há menos tempo, as coisas já são mais ou menos assim. E acho que isso também provoca uma certa dificuldade de relacionamentos no sentido de não compreender direito o estilo de pensar, o mundo onde a gente se insere, que está diferente, e das gerações mais jovens também não entenderem por que para a gente é tão importante cumprir tarefas, fazer as coisas como se espera, entre aspas, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais dessa parte, que eu acho que ela é forte. Pensando nos jovens, assim, né? Claro, eu acho que existe uma tendência de sempre a geração atual a catastrofizar um pouco, né, os adolescentes. Eu acho que, né, sempre foi assim. Sim. Né? Sempre assim, essa geração mais nova, ela é um pouco assustadora, né? E, enfim, acho que acabam as coisas assim se encaminhando. Mas, assim, isso que tu falou, Elo, é muito importante, porque, assim, eu acho que a nossa geração, ela é uma geração que viveu as duas coisas, né? Então, realmente, esses jovens vão conhecer uma realidade diferente da nossa, porque nós fomos, né, educados em escolas que tinha nota, que tinha disciplina, né, que a gente tinha tarefas, né, que a gente era avaliado pelas tarefas que fazia. E hoje o próprio ensino está diferente, né? Muitas escolas não têm mais nota, é por conceito, não roda. Então, assim, são outras perspectivas. Também, né? A inserção da questão assim das redes, né? Como isso aumentou e é diferente, né? Exato, porque assim o mundo virtual ele é diferente da realidade, Por quê? Porque o mundo virtual tu ganha ou perde, e se tu perder daqui a pouco tu pode ganhar. É um jogo, né? Não está implicado o teu eu, está implicado um desafio, né? Que tu vai vencer ou vai perder. Só que isso está se replicando no comportamento dos jovens, né? E eles querem sempre vencer. E quando eles não vencem, eles se deprimem, porque não tem outra saída. Ou vence ou perde. Por isso que eu achei interessante tu dizer, não é o eu, mas é o eu também. Né? O que está na rede, o que a gente enxerga na rede, eu entendo que é o melhor que a pessoa tem para oferecer. E eu até acho que está certo. Não vou botar na rede quando eu estou triste, quando eu estou chateada, não, boto quando eu estou bem. Mas os jovens que levam a rede de um jeito mais decisivo, talvez, né? Como é que funciona isso? Assim, eu acho que é também o eu deles, e talvez isso seja uma dificuldade quando sai da tela e vai para sua própria casa, no seu próprio quarto. Como é que fica? O que se tem pensado sobre isso é que quando ele está na rede, ele não tem o limite do outro, né? Porque assim, quando tu te relaciona com uma pessoa, né? Tem tudo que se passa nessa relação, assim, né? Quando o outro te aceita, quando o outro não te aceita, quando tu pisa na bola, que o outro sinaliza, se afasta, fica de mal, e aí o movimento que tu tem que fazer para reconquistar. Então, tu usa todo, vamos dizer assim, todo o teu repertório, né? De subjetivo, de habilidades sociais. Quando tu tá na rede, a rede ela, vamos dizer assim, ela aciona em ti uma conexão com o momento, com aquele jogo. Ela não te
aciona como um todo, né? Tu está concentrado numa coisa, né? Aquilo não exige nenhuma habilidade social, não exige... É a habilidade de jogo. Eu estou falando de jogos, por exemplo, né? Que os adolescentes passam muito tempo jogando. Então, eles desenvolvem uma habilidade, né, de jogar. Eles podem ser ótimos nisso, isso até pode trazer um desenvolvimento cognitivo, assim, importante, né? Mas isso não desenvolve outras coisas que são essenciais para o ser humano, que é se relacionar, né? Então, existe também um empobrecimento, porque a gente sabe de adolescente, a gente sabe que a adolescência tem toda aquele retraimento, aquele momento de insegurança, e eles se refugiam, e se perde, talvez, assim, uma coisa muito essencial, que é tu vencer, né, as tuas inibições, as tuas questões na relação com o outro. E isso a gente sabe que é primordial, assim, para o crescimento, né, emocional, enfim, social, e também cognitivo, né. É uma questão que eu pensei, né, que eu achei super importante, juntando até um pouco com a Elo, assim, acho que todas as questões que ele traz, né, Denise, ele vai abordando muito as condutas autoexploratórias. Isso. A gente fica um autoexplorador de si mesmo, né, e como isso vem realmente se apresentando, né, acho que entra no que tu traz, assim, de seja o adolescente ou o adulto, né, Sim. de ter... condutas, comportamentos, assim, esse imperativo que agora se coloca de outra forma, né, social. Exato. É Achei isso, rico, assim, nas muito empresas, bacana. por exemplo, né, que é uma coisa que tá mudando. Por exemplo, assim, tu não precisa cumprir mais horário. Sim. Em geral, isso significa, nós esperamos que tu trabalhe muito mais. As pessoas que não precisam cumprir horário, elas acabam trabalhando muito mais do que aquelas que cumprem o horário, que tem horário de entrar, horário de almoço, horário de saída. Por quê? Porque ela exige, ela está se exigindo um desempenho. E ela não consegue sair antes de cumprir com esse desempenho. Então, fica uma carga para o eu, né? Que é isso que tu está falando, assim, fica uma carga difícil, na medida que não tem um paradeiro isso. E essa coisa do home office entra desse jeito, a pessoa não sai de casa, fica trabalhando o tempo todo, não consegue o desempenho que espera e a saúde vai se deteriorando. E a coisa que tu estava falando da exigência e de ser carrasco de si mesmo, né? Eu fiquei pensando em relação aos filhos também. Porque como é que a pessoa vai ensinar para os filhos que tem que ter limite, que tem que sair de casa, que o adolescente tem que sair da caverna, tem que fazer esporte, tem que se relacionar com os outros, no momento em que a própria pessoa não consegue fazer isso. Uma das coisas que ele fala, assim, que tem a ver com essa questão do desempenho, por exemplo, é o doping, né? Que se usa, hoje sim, tá até um pouco disseminado, né? O uso de estimulantes, assim, né? Para estudar, para ter melhor desempenho, para um cirurgião operar, né? Para um atleta ter o seu melhor desempenho. E aí ele questiona que desempenho é esse, que daí não é um desempenho, né? Aí tu te torna vamos dizer assim, alguém que está sob o efeito de uma medicação, né? Para dar o melhor de si. Só que a questão é que esse melhor de si, ele é aprisionante. Depois tu não consegue sair disso. Eu conheço gente que depois não consegue mais largar, né? Esse tipo de medicação que aumenta, Eloy, dá os nomes aí que eu não me lembro, mas seria a Ritalina. A Ritalina acho que é um ótimo exemplo, porque ela melhora o foco de qualquer pessoa, mesmo quem não tem hiperatividade com ou sem déficit de atenção, ela melhora o foco. Então, assim, médicos que têm que fazer laudos e mais laudos, ou juízes, né, seja que for que precisa fazer uma produção enorme, vai se beneficiar do uso. Mas é escravizante nesse sentido. No dia seguinte, a pessoa chega lá para trabalhar,
porque, ok, acumulou a carga naquele dia, usou, mas no dia seguinte ela vai sentir falta. Exato. E eu acho que a coisa escravizante tem a ver com isso, né? Eu não quero mais ser só, entre aspas, eu quero ser eu turbinada. Exato, ele fala, né, da questão do super-homem, né? Que existe uma autoexigência e as redes são um pouco responsáveis, quer dizer, são responsáveis na medida que elas refletem essa sociedade que a gente está chamando aí da sociedade do cansaço, né? Que é essa sociedade que está esgotada de tanto desempenho, né? A gente estava falando um pouco dos adolescentes e como é que isso reflete, né, também na juventude, nas crianças, né? Ele fala do tédio, né? Porque assim, quando tu não tá no teu alto desempenho, o que sobrevém é o tédio. E o tédio não é um cansaço no sentido, né, estrito do termo, assim, estou cansado, sem saco de fazer qualquer coisa, porque isso eles até enaltecem, assim, eles trazem que o cansaço ou um tédio mais assim não quero fazer nada, né, pode ser muito produtivo, pode ser aquela hora que tu para, que pode ser a hora que tu vai fazer alguma coisa que tu gosta, ou tu não vai fazer nada, mas tu vai poder entrar mais em contato contigo mesmo, né? E esse outro tédio, né, que é o tédio, vamos dizer assim, resultado desse alto desempenho, ele é um tédio do vazio. Se eu não estou nessa hiperatividade de cumprir, então, né, esses mandatos aí de um ideal, e vamos dizer assim que é um ideal narcísico, né? Um ideal que é voltado ao alto desempenho do eu caio num tédio, né? A gente vê isso muito frequentemente, né? Essa palavra, já viu de criança isso, mas dos adolescentes. Estou entediado, não tem nada para fazer, né? Como se tivesse que estar sempre em atividade, sempre fazendo alguma coisa. Ou como se o tédio não fosse uma parte importante da vida, né? Porque ficar entediado, do jeito meio, talvez até meio emburrado, de saco cheio, é o que vai, é motor para muita criatividade. Exato. Né? Ok, eu estou entediado, o que eu vou fazer? Vou ler um livro, vou aprender uma teoria nova, vou fazer um bolo, né? O que eu faço? Isso eu só vou ficar tirado aqui, ou vou ficar ouvindo música, contemplando o tempo que adolescente precisa disso, mas a gente também precisa desse tempo mais contemplativo. E daí parece que eu não estou fazendo nada, não estou produzindo, tem que fazer alguma coisa, daí fica uma urgência e no vazio. E no vazio, né? Eu acho que a problemática desse, vamos dizer assim, desse funcionamento da sociedade, né? Porque a gente está falando assim de como nós estamos vivendo, nós todos somos atingidos por isso, assim, tu tem que ser muito bom, muito boa no que tu faz e tu não pode parar, né? A questão assim, não pode parar, né? Bom, mas se eu não posso parar, eu não posso aprofundar nada também, né? É aquela história de muitos amigos na rede, muitos likes, muito, né? O tempo todo. E os teus amigos verdadeiros, onde é que andam, né? E talvez aqui a gente passar pela sociedade da transparência, né? Como é que é essa? Então, essa sociedade da transparência é uma sociedade que está perdendo a privacidade, né? Está perdendo a questão do público e do privado. Público e do privado, né? Cada vez mais as nossas vidas são expostas nas redes, em reality shows, né? Como não existisse mais essa fronteira, assim, daquilo que é interno, daquilo que é privado, daquilo que é teu e aquilo que tem que ser exposto e que é exposto como um ideal, né? Ele fala também, né? Ele fala da transparência, ele fala
desse excesso de positividade, porque aquilo que tu quer mostrar é o quão bom tu é, né? Então, esse excesso de positividade é mostrar sempre algo muito idealizado. Eu já vi mães dizendo assim, né? Já ouvi mães dizendo assim, tá, mas ela consegue fazer ginástica às 6 da manhã, ela tá sempre bonitona, mas aí ela amamenta o filho, ela cuida do filho, mas depois ela vai trabalhar, aí ela, né, tá sempre com roupas de grife. Será que isso tudo é verdadeiro ou é um produto também para ser consumido, né? E que os outros acreditam nisso e as mães que estão lá com, né, com depressão pós-parto, se sentindo as últimas das últimas, que acordam 300 vezes por noite para amamentar o bebê, não querem saber de nada, se sentem... Não, então, assim, eu estou errada, né? Então, acho que também tem isso, assim, essa transparência, ela também é para vender um ideal, assim, para passar algo que não é real. Eu acho muito legal essa parte da transparência, porque para mim, por um lado, parece que é super entre aspas, né? A pessoa transparece o que ela quer. E essa cena que tu descreveu, essa família, digamos, em geral tem uma produção enorme por trás. Exato. Né? Tem gente que manda a grife para ela vestir, tem o estilista, daí tem o cabeleireiro, o maquiador e tal. E isso não é replicável na vida da maioria de nós. Sim. Né? Então, é importante essa parte da transparência, porque, em geral, não é uma transparência, é um produto. É um produto. É bacana pensar, né, assim, que essa questão do vínculo até, né, Denise, até que tu está trazendo a questão dos bebês, enfim, porque essa mãe, ela também está implicada nesse social hoje em dia, então ela também transforma esse filho, bebê ou adolescente, né, nesse ideal também de desempenho. Então a gente retroalimenta, né, essa questão assim de como que a gente se implica nisso, né, como adultos, enfim, e daí, né, como é que as gerações posteriores vão pegando, né, esse imperativo, né? Sim. Isso eu acho que é muito sério, assim, e nos coloca daí, né, num lugar importante. De alto de pensar, né, de mães e filhos, de altos desempenhos, né? E eu acho isso super complexo, porque a gente cresceu tendo os nossos pais como ideais e os nossos filhos, a gente gostaria que tivessem a gente como ideais, nem sempre. Mas o que acontece é isso, essas crianças que já são mini produtos dessa holding, rede, assim, né? eles já são assim, né? E são pessoas que estão crescendo desse jeito. Tem o momento aparição, tem o momento agora a gente registra e depois a gente segue a vida. Então, assim, é um jeito de viver que já está mais ou menos consolidado. Né? Isso aí. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que viajou agora para os Estados Unidos, enfim, nunca tinha ido, e que passava pelos lugares, tirava foto e diz, vamos? Assim, não parava para olhar, para curtir. Se deslumbrar. Tirava foto, fazia pose, aqui, dali, tá visto. Vamos? Mas a excursão foi criada desse jeito, né? As pessoas compravam um pacote, iam para um lugar e daí faziam essas fotos de cenário, como é que chama? Sim. E isso é uma coisa que a gente sempre condenou, né? A gente, eu digo, acho que psicanalistas em geral e áreas afins, mas esse acho que é um dos pontos que a gente está trazendo hoje, né? Quando é que sobra lugar para a terceira dimensão, para a profundidade da pessoa? Né? A parte do tédio, para mim, é importante por isso. Vai ler um livro. As pessoas não leem mais livros. Não. Mas eu não consigo acompanhar a velocidade com que as pessoas crescem na rede. E muitas vezes eu não consigo acompanhar o conteúdo, porque às vezes eu não entendo a lógica, né? Então acho que isso também é um problema da gente, né? Da gente poder se inteirar ou se interessar ou saber o que está acontecendo com pessoas que
oferecem essa transparência, mas qual é o conteúdo que vem junto? Né? É um esforço para que tipo de desempenho? Eu acho assim que para nós psicanalistas é um grande desafio, né? Porque o que a gente propõe é justamente um aprofundamento, né? A gente quer que as pessoas transformem em palavras seus sentimentos, suas vivências, seus conflitos, que elas possam ser historiadoras delas, né? E esse público, assim, a gente percebe assim, que tem procurado terapias que incentivam realmente o desempenho, que elas têm que se sair bem, né? E o nosso objetivo último é que ela se saia bem, né? Isso não é um objetivo primeiro. O objetivo primeiro é vamos ver quem tu é, né? Vamos, né? Fazer uma autodescoberta aqui, vamos pensar na tua história, enfim. E então, para a psicanálise, também é um desafio no sentido de que ela também está se reformulando para poder atender esse público que hoje não quer esperar, né? Não tem a paciência da espera, não tem paciência consigo mesmo, né? Às vezes eles vêm, sei lá, 3, 4 sessões e acham que vai demorar, que eles não têm paciência para coisa demorada, né? Por quê? Porque olhar para si é também preencher esses vazios, né? Aquilo que não foi preenchido de alguma forma vai ter que ser olhado e vai ter que ser preenchido ali na relação analítica, né? Quando eles conseguem, é um êxito, é um salto, né? Mas muitas vezes não, né? Muitas vezes a medicação vem como um atalho e tá bem, muito obrigada, era isso que eu queria estar num melhor desempenho, né? E isso é uma lástima, mas ao mesmo tempo um desafio para nós psicanalistas, né? Aqui eu gostaria de fazer um parênteses para dizer que a psicanálise é diferente da maioria dos tratamentos, né? Porque, e eu acho muito divertido falar isso, que as pessoas em geral ficam muito chocadas, né? Porque o objetivo da psicanálise não é ser feliz, né? Nem viver melhor, exatamente, né? O objetivo é descobrir a verdade de si mesmo. Sim. E isso é um choque para quem tem esse princípio, esse jeito de viver, de desempenhar. Como assim a verdade sobre mim? O que tu está sentindo? Por que tu está sentindo? E são perguntas que a gente cresceu filosofando, né? Mas muita gente hoje não faz mais essa filosofada sobre si mesmo. E acho que isso é uma coisa que a gente sente muita diferença no consultório, claro, né? Claro. E ele fala isso porque é por esse excesso de positividade. Né? Essa parte é importante. Vamos lá. Esse excesso de positividade não dá lugar para o sofrimento, não dá lugar para algo mais verdadeiro. Né? Tu tem que viver com as tuas negatividades, vamos dizer assim, né? Para tu entrar em contato contigo, que é isso que tu falou, né? Eu uso uma metáfora, assim, às vezes, né? Que a psicanálise promove algo parecido, assim, é uma linguagem que eu uso, tá? Claro. Que para algumas pessoas serve, para outras não. Que é tu conhecer o fundo do teu poço. Eu digo, tu vai lá no fundo, né? A gente usa assim, que eu tô ruim, tô mal, tô no fundo do poço. Então, a psicanálise, ela te ajuda a tu conhecer o fundo do poço. Tu vai lá, tu rasteja no fundo do poço, tu não consegue sair, até que tu começa a criar uma escadinha, né? E tu vai explorando essa escadinha, assim. E depois que tu consegue sair do fundo do poço, não que tu não possa retornar a ele, tu sempre pode retornar a ele, mas tu sabe como sair. E acho que uma proposta que ele traz, assim, que vocês estão falando, que me encantou bastante, assim, é pensar que hoje o que a gente vive é uma desumanização, né? E o que a gente está falando é de poder humanizar, né? O sujeito que chega hoje à procura de encontrar seu sofrimento, se pensar,
né? Mas como isso fica um desafio, né? Daí acho que entra o papel da psicanálise, de certa forma, né? Eu fiquei, quando eu li algumas questões que ele traz, né? Eu pensei assim, bom, acho que o desafio é a psicanálise é um lugar de resistência humana, né? Porque a gente precisa estar nesse lugar, né? Eu achei importante isso. E eu achei divertido quando tu falou do poço, e eu fiquei pensando nisso que tu falou, Letícia, que é conhecer o próprio poço. Isso. Né? Porque assim, estou no fundo do poço enquanto uma lugar comum, um ditado popular, ou um conceito, né? Também pode ser vazio. Né? Claro. Cheguei no fundo do poço, não aguento mais, quero outra coisa para mim. Mas o que é isso? Exatamente, e para a própria pessoa, né? Então, essa parte da subjetividade, conhecer o que é importante para si, a própria história, o que da história é importante, porque às vezes as pessoas não param para pensar nisso. E vão tocando a vida. E essa parte do ir tocando, eu acho que é forte também. É forte, é forte, porque se tocando é algo do automático, né? É aquele discurso vazio, é aquela fala numérica, né? Onde as pessoas sabem falar de quanto ganha, quanto tem que ganhar, quanto que deu na bolsa, se subiu, se desceu, e o quanto que fulano ganha. Virou um discurso numérico, né? O discurso da pessoa que está doente, né? Meu exame deu tanto, né? Eu tinha que ter tanto, mas, e não consegue falar de si, né? Fala do corpo, fala, né, dos números que dão nos exames, se aquilo está bem, se aquilo está mal. Da parte técnica e concreta. Da parte técnica e concreta. E isso se reflete também na relação com o outro, né? Porque, assim, a gente que atende casais também, o que percebe é que está se tendo cada vez menos paciência, né, com o outro, né? Se espera do outro uma réplica de si mesmo. Então, assim, isso tem causado muitos conflitos. A gente diz assim, as relações estão durando cada vez menos, né? Porque as pessoas se sentem extremamente exigidas, né? Uma exigência muitas vezes sem fim, né? E uma relação é uma coisa assim que é entre dois, é esse espaço onde vai ser construído uma relação. E isso demora, isso não vem pronto, né? Tu pode estar apaixonado, mas quando passar a paixão, ficam duas pessoas que têm que construir algo entre eles. E aí quando eles começam a ver que essa pessoa é assim, bom, mas não era assim que eu queria, mas é assado, assim também não me serve. Então isso muitas vezes acaba assim, né, em conflitos grandes ou decepções grandes, e não existe paciência. Vou usar bem essa palavra, assim, paciência para construir uma relação, paciência com o outro, assim, né? É de colocar isso que a gente está falando desse eu ideal também no outro. O outro passa a ser uma espécie de continuidade do eu, assim, passa a ser um braço, né, onde está depositado esse meu eu ideal. Que esse meu eu, que vai ser, né, que eu vou ver no outro, se não corresponde, também não me serve mais. E aí as relações ficam muito fugazes, né? Eu vou citar o podcast da Sinara, que ela fala uma coisa que eu achei espetacular, que ela diz assim, a imagem que eu tenho do outro e o outro nunca coincidem. Sim. O outro sempre vai ser diferente. E vínculo dá trabalho, né? A gente tem que acomodar as coisas do outro, a gente tem que entender, e nessa parte do vamos lá, tem que fazer, não dá tempo de parar para pensar nem em si mesmo. Imagina olhar para o outro e ter compreensão a respeito do que o outro está passando, está sentindo, está se exigindo, sendo exigido. Então, de fato, as relações ficam mais difíceis, mais complicadas. Superficiais, né? Que é o que ele fala também, né? Assim, a sociedade de uma superficialidade, né? Bacana pensar, até queria te escutar, Denise, essa questão que ele traz, assim, da sociedade da anestesia, né? Que eu acho que é um pouco do que tu ia entrar, assim, né? Como é que isso se coloca,
né? Porque daí, assim, ninguém pode sofrer, não Isso. podemos ficar tristes, Isso. a gente tem que estar sempre feliz, né? Esse excesso, assim, de positividade Esse excesso de é positividade. deteriorante, né? Ele chama também como sociedade paliativa, né? Achei muito Que bacana. vivemos de situações, que as situações são buscadas, são paliativos para não ter dor, né? Enquanto que a dor é o que te coloca com o que é mais verdadeiro em ti. Seja uma dor emocional, psíquica, ou uma dor no corpo, né? É onde realmente tu te conhece, né? E então aí ele fala da medicamentalização, né? Ou, enfim, de saídas paliativas, onde tudo é um tanto anestesiado, né? Então, assim, são atividades para anestesiar essa busca, essa coisa frenética, assim. E a gente vê também o aumento, assim, tanto de drogas ilícitas quanto drogas lícitas, né? Que é isso, assim, né? É um alto desempenho e também para uma anestesia. Então, aquela pessoa que é tímida, ela vai para uma festa, daí ela tem que se, né, turbinar lá com algum tipo de psicoativo lá para vencer a sua timidez. Só que não é ela, né? Quando passa o efeito, ela volta a ser aquela pessoa para dentro que não tem condições de mandar uma mensagem no outro dia para alguém que ela ficou na festa, né? Então, essa questão do paliativo, da dor, da evitação da dor, acaba não colocando, que seria o trabalho do negativo, que ele diz, né? Tu trabalhar com o negativo é tu também poder trabalhar com um outro positivo, assim, que é o positivo real, né? Se tu tem só o positivo, se tu não conhece o negativo, se tu evita, porque na verdade não é que não se conhece, que não se tem, mas ele é evitado, né? Então, ele é negado, né? Ele é negado. Tipo assim, eu não digo não pro meu filho porque ele vai chorar e vai me incomodar, então eu dou. Eu quero dormir, então eu dou. Eu sei que é super desgastante, né? Uma criança que chora de noite e aí a mãe tem que ficar levantando. É super desgastante. Mas, assim, bom, se tu vai dormir todas as noites com teu filho, quando é que tu vai cortar isso? Quando ele vai aprender que ficar sozinho também é bom. Que ele vai dormir melhor, mais descansado. Então, essa coisa do dar trabalho que eu acho que tá em algum lugar que não tá cabendo nessa conta, né? De, a parte do muito positiva é que tá sempre lindo, tá sempre tudo bem, e tem que ser assim, e isso é o que se espera. Só que isso é falso. Né? Tem que lidar com o negativo que às vezes eu vou estar sem paciência, sem o saco, vou estar cansada e o filho vai chorar de noite, né? Eu acho também, às vezes me surpreendo as pessoas que decidem ter filho, porque se espera que tenha, ou porque fica bonito, família sem filho não é família, ou tem umas lógicas que são difíceis, né, de acompanhar. E daí acham que o filho tem que ser desse jeito idealizado, e não é. Né? Então, acho que essa parte do positivo é o bacana, é o vendável, é o que a gente quer transparecer, mas isso é longe do real. Né? Exato. O que ele fala, na verdade, é de um excesso de positividade. Ele fala, inclusive, da psicologia positiva, né? Que, assim, tudo tu tem que transformar em algo bom. Então, nunca pode se apontar, olha, isso tá mal, não tá bem assim, isso vai ter que mudar, né? Então, vamos transformar isso em algo que ele vai melhorar o desempenho dele. Porque aí é que tá, né? Isso é uma coisa, essa coisa do excesso de positividade tem uma inserção, assim, muito sedutora, vamos dizer assim, por um lado, né? Mas que cria algo falso, né? Tipo um falso self mesmo, assim, né? De que tu tem que ser sempre aquela pessoa que tá de bem com a vida, brincalhona, que tem que mostrar como tu é bom naquilo que tu faz, que tu é uma pessoa leve. Então, assim, qualquer sentimento negativo nesse sentido não é bem-vindo.
E isso não é sustentável, né? Para usar uma palavra orgânica. Sim. Porque a gente vai ficar cansado e a vida vai impor coisas difíceis, né? Vai ter algum parente que vai adoecer, vai ter algum negócio que não vai conseguir fechar, vão haver dificuldades. Eu acho que o mundo, né, a natureza está nos devolvendo isso. Isso em algum momento, essa conta chega, né? Esse excesso de positividade também achou que a gente podia fazer o que quisesse com a natureza, né? Pudesse jogar, isso, né? pudesse jogar lixo fora, né? Pudesse viver só de plástico, né? De embalagens, que a gente não tenha que, né? Cuidar da natureza. Então, assim, a natureza tá nos devolvendo, né? Estava lendo um Moreno até, que ele fala um pouco ali do humano, né? Humano do humano. E ele diz ali que na passagem do Homo sapiens, né? Cro-Magnon, e depois bom, depois o mais evoluído que somos nós, né? Mas o Cro-Magnon foi o mais evoluído perto do Neandertal. Daí ele falou assim, onde teve, que eles veem pelas escavações, né? Que onde andou o Neandertal não teve extinção de espécie nenhuma. E onde entrou o Cro-Magnon, houve o desaparecimento de espécies animais. Então, assim, o homem com a sua inteligência, ele também vai essa soberania da sua inteligência, né? Vai destruindo coisas. E é isso que eu acho que é a grande consciência que tem que se ter, né? Será que somos tão soberanos assim? E que temos que ter sempre alto desempenho? Assim, vivemos num mundo narcísico, assim, sem enxergar o outro e o lugar onde tu vive, né? O teu meio onde tu vive, e a natureza está nos devolvendo, assim. É isso que eu acho que o conceito do narcísico aqui é importante, né? Como é que tu inclui, ou talvez saia do conceito do narcísico tudo que a gente está falando, né? Acho que não. Acho que é um império do narcisismo, né? Mas não daquele narcisismo. Talvez aí a gente pudesse pegar um conceito mais psicanalítico, que eu acredito mais, assim, porque ele traz assim, o narcisismo só como algo do eu ideal, né? Lá do bebê, eu ideal, Sua Majestade o bebê. E eu acho que o Green faz uma distinção muito importante, assim, que é o narcisismo de vida e o narcisismo de morte, né? Porque, assim, é preciso esse narcisismo positivo para tu ter autoestima, para tu, né, te cuidar, para tu gostar de ti, para tu ter ideais, para, enfim. Te constituir, né? Nos constituirmos. Exato, mas tem esse narcisismo de morte, que ele chama assim, né? Que é exatamente isso, é aquela parte do eu que busca sempre uma plenitude, né? E que isso não é autoestima, né? Isso é algo, vamos dizer assim, que é mortífero, né? E que não leva nada em consideração. Então, assim, não é simplesmente, porque eu só olho para mim. Não, é uma impossibilidade de lidar com os limites, né? Por isso a gente chama assim as patologias limites, né? É uma impossibilidade de ver assim que o outro existe, né? Que eu tô a serviço, né, de uma comunidade, de uma sociedade, de uma família, que eu não sou o meu fim em mim mesmo, né? Que é toda essa teoria é para pensar o homem como o fim em si mesmo, assim, o fim no seu desempenho, o que o torna escravo de si mesmo, né? Escravo e como é que chama? Carrasco de si mesmo. E isso não vai fazer a pessoa feliz, né? Por mais que a gente, então, o narcisismo saudável de vida ele faz com que a gente se constitua, mas numa comunidade que também é levada em consideração. E eu acho que isso, a comunidade
nesses conceitos que a gente está falando, a comunidade fica, parece que relegada a uma outra posição de aplaudir, de mostrar como eu cumpri todas as exigências, e não como... e a questão da natureza me parece assim também, né? Eu uso a comunidade, a natureza que me também sirva, e fica faltando a parte da satisfação que a gente tem no relacionamento com o outro, e levar o outro e a natureza e a comunidade em consideração. É interessante, né? Eu fiquei, assim, um contraponto com isso, né? Eu acho que aconteceu aqui no nosso estado, né? Que foi a grande solidariedade, né? Que houve ali nas enchentes, né? Também fiquei pensando nisso, assim, talvez como isso até emociona, assim, quando a gente fala, né? Porque eu acho que foi muito emocionante. E eu acho que isso tocou, né? Eu acho que essa coisa da natureza ser, assim, tão cruel como foi, né? De ter arrasado cidades, levado pessoas, enfim. E eu acho que ali mobilizou o humano, né? Eu acho que ali as pessoas puderam sair dos seus casulos internos, assim, e se voltar para o outro como uma coisa de conjunto, de trabalhar junto, né? Porque as pessoas trabalhavam muito em redes, assim, né? De apoios, recebendo os desabrigados ou nos abrigos, trabalhando em grupos, né? As equipes de resgate me comoveram muito, inclusive porque a gente bacana na rede social saiu do casulo e foi pro jet ski. Né? Então, exato. Assim, essa parte foi muito bacana. Exato. Então, assim, será que só na desgraça, né, que a gente pode contar com os outros, pode se dispor ao outro? É claro, é uma identificação forte ali que existe, o desamparo do outro, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, tem esperança, né? E se espera que não seja só na desgraça. E acho que a psicanálise, ela é uma ferramenta muito poderosa, assim, no sentido de poder intervir num funcionamento tão narcísico, né? Que daqui a pouco as pessoas estão sem objetivo na vida, elas não têm um objetivo maior, o objetivo sempre é o desempenho, né? Pode ser até chegar lá, mas para chegar lá tem um desgaste tão grande do eu, né? Um eu que não descansa, e que muitas vezes morre, né? Porque a gente sabe, assim, às vezes de pessoas jovens, né, com menos de 40 anos, que daqui a pouco tem uma morte súbita, tem um infarto. Por quê? Porque a pessoa está cheia de drogas para alto desempenho, fumando muito, tomando muito estimulante, trabalhando horas a fios. E aí, daqui a pouco, tu fica sabendo assim, a pessoa tinha 30 e poucos anos, teve um infarto fulminante, ou fez um câncer, né? Então, isso é muito perigoso, né? A gente anda no fio da navalha, né? Acho que esse tipo de vida, assim, de alto desempenho é andar no fio da navalha. Eu estava pensando, ao mesmo tempo, a gente também se acostuma a, de certa forma, condenar, né? A gente condena quem tem todo aquele desempenho, condena quem fica muito aquém, condena que daqui a pouco sai de férias e não posta nada. Ué, por que a pessoa está sumida? O que aconteceu com ela? Né? Tem toda uma crítica em torno também, porque acho que a gente está falando muito das pessoas que estão na rede se expondo, mas tem uma cobrança também, né? Não deixa de ter a cobrança. Não, claro, eu acho que que essas pessoas, na verdade, são idealizadas e querem ser copiadas, inclusive. Sim, não só elas gostam da ideia, então se alimentam de serem copiadas, mas quem está olhando também está alimentando isso. Claro, né? claro. E essa parte do sumir da rede eu acho muito divertida, por falta de palavra melhor, porque às vezes parece que a pessoa está mal. Se ela não está postando é porque ela não está bem.
E daqui a pouco a pessoa, né, que eu viajei, né, eu estava com os amigos, né, eu estava me dedicando a escrever um trabalho. Mas ela não deve satisfações. Onde que isso Sim. me da rede Sim. passa a ter que dar satisfações, né? Não, eu acho que aí entra na questão da transparência, né? Assim como se a tua vida fosse uma vitrine e que tu tem que mostrar sempre o mais bonito, o melhor de ti. E bom, enquanto isso é perigoso, né? Acho que a questão é essa, assim. É poder se refletir um pouco, né? Por onde eu ando, assim. Né? Porque, assim, em princípio, parece muito louvável que a pessoa faça o seu melhor. Né? Eu acho que a sociedade aceita muito bem isso, né? Eu acho que as empresas, enfim, aceitam muito bem, né? Quando não, a pessoa é a sua própria empresa, né? E aí, bom, né? Aí a gente já viu que é o patrão carrasco, assim, que não se permite nenhum descanso, não se permite, enfim, né? Ter aquele momento de contemplação, de tédio, de agora eu não quero nada. Né? Então, assim, eu acho que a nossa fala é também no sentido, assim, de alertar. Né? A gente pode lidar com não. Né? A gente pode dizer não. A gente tem que dizer não. A gente tem que dizer não. Eu fiquei pensando nas aparências, né? Então... até porque a gente lida com famílias e puérperas, né? Então, a pessoa pode ficar um tempo só em casa e desgrenhada e vai levar uns meses para voltar a ter o corpo de antes e tá tudo bem, se espera que seja assim. A exigência do positivo, ela é cruel. Ela é cruel, exato. Eu acho que é disso que fala aqui, né? Porque, assim, na sociedade disciplinar, tu era alguém que exigia. Quando é alguém que exige, tu pode brigar com esse alguém, né? Tu pode chamar ele de, sei lá, de déspota, né? Tu pode dizer aquela diretora horrorosa, tu pode, né? Me lembrei de uma diretora da minha escola, assim, ninguém gostava. Porque era, assim, uma militar, assim. Quando isso deixa de existir, né? Quando essa sociedade disciplinar vai se transformando numa sociedade paliativa, transparente, de exigente, com quem que tu briga? Com quem tu te revolta? É contigo mesmo. E aí a depressão, né? Ele fala muito da depressão também. É que a depressão, a gente sabe que é a doença do século, assim, não são mais as neuroses, né? A doença do século é a depressão, é essa depressão mais do vazio, talvez mais narcísica. O Green chama de depressão branca, né? Que seria mais das patologias do vazio mesmo. Que bom, que daí tem que se fazer um trabalho mais demorado para pessoas que têm pressa, né? E aí muitas vezes, bom, a medicação. Eu não sou contra a medicação, acho que muitas vezes é necessário até para a pessoa fazer uma análise, uma psicoterapia, sim, é importante, né? Mas eu não acho que ela tenha que ser essa medicação do desempenho, assim. Isso para aquilo outro, né? Um para dormir, um para acordar, outro para comer, outro para não comer. Outro, né? E aí tu vira uma farmácia ambulante, né? Eu estava pensando nisso. Eu sou super a favor de medicação, mas desse jeito, né? Que ajude a pessoa a saber de si mesma, né? Que dê espaço, coragem de fazer um tratamento analítico, se for o caso, enfim. Mas não esse uso quase indiscriminado e que favoreça a fugir de si mesmo, né? Não para pensar por que tá difícil de dormir, por que tá difícil de acordar, por que tá difícil de comer ou de parar de comer. E nessa parte, acho que a psicanálise deveria entrar mais, mas como justamente a psicanálise às vezes vem na contramão
Do desempenho, do alto desempenho. Eu achei interessante pensar nisso, assim, né? Que também o desafio é colocar a psicanálise não como uma busca de resultados, né? De que a gente não vai sair felizão, né? De como que se propõe isso. Eu acho bacana pensar por esse ponto, assim, né? Do social, mas do subjetivo, né? Isso, e eu acho muito forte essa parte da verdade sobre si mesmo. E conhecedor disso, em geral, a gente até passa a viver melhor. Isso. Né? A busca é por algo mais importante para a gente, mais genuíno. A intensidade é mais honesta, não é nem super, nem sub. Né? Então, acho que a psicanálise, a gente tem uma visão enviesada, a gente gosta muito. Mas eu acho que sim, acho que é super importante para lidar com tudo isso. E uma coisa que tu falou do Júlio Moreno, que eu amo, ele fala que os jovens são mais parecidos com os da sua época do que com a própria família. Sim. Né? E quando eu estava estudando, eu pensei nisso, né? Como a gente às vezes desconsidera, mas cada vez menos, a importância da cultura, né? Em cada indivíduo, inclusive na subjetividade. Né? Como uma cultura que não dá espaço, não estimula a subjetividade, a leitura, parar para pensar, empobrece a pessoa. E talvez a gente tenha que lutar para que as pessoas possam olhar para si mesmas. Claro, a gente, né, nós somos produtos do meio que a gente vive, não adianta, né? E eu me lembrei daquele contrato narcísico, né, da Pierre, assim, que a criança quando vem ao mundo, ela já foi falada, né? Alguém já estava falando dela. Então tem um discurso pronto para quando ela nasce, que ela vai se identificar com aquele discurso que diz quem ela é e quem ela deve ser. É um longo processo ela ir se desfazendo disso para ser ela mesma, né? E aí quando a gente fala assim, bom, é toda uma sociedade de desempenho, de positividade, que difícil é sair disso. E acho que não consegue, né? O que consegue é talvez desenvolver outras capacidades, assim, né? A gente não consegue fugir vamos dizer assim, de uma forma de funcionar dessa sociedade. Isso não tem como, não tem saída. A gente vive em sociedade. A gente vive em sociedade, né? O que é que eu acho que assim, né? Acho que essas conversas, né? Assim, vamos se alertar para isso. Dá para fazer outras coisas, dá para incluir outras coisas aí. É um outro ponto que eu achei muito bacana que ele traz, assim, no livro, acho que é Morte e Alteridade, que é a questão da finitude. A morte hoje é vista como uma falha. Né? Então é chocante até pensar assim, a gente tem que então viver 120 anos produzindo muito, né? E num excesso de positividade que morrer também já não é nem aceito. Então achei bacana pensar isso assim, né? Como que a morte entra nessa sociedade de uma problemática tão narcísica, porque daí não posso envelhecer, também não posso ficar doente, não posso ficar triste, que dirá morrer. Né? Então achei interessante pensar nesse ponto assim de como a morte entra e os rituais, né, de luto nem se fazem mais hoje em dia. Acho que ele aborda bastante isso, né? Muito bacana. E até a questão assim, né? Agora tu falou do envelhecer, né? Como esse descarte dos idosos, né? Que já não produzem, né? Que estão naquela fase da vida que, bom, eles estão desfrutando do ócio, né, de um outro momento, que eles não precisam mais produzir. Mas isso é visto como podendo ser descartados, né? Ou produzir de outra forma, né, assim, mais contemplativa, de um outro lugar de produção, né, mas não de um excesso, né? Acho que é o que a gente pensa, né, assim, né, para os depois, né?
Sim. para a posteridade. Muitas coisas, né, para pensar. Muitas coisas. Achei muito bacana a proposta, né, Denise, dos livros, assim. Eu acho que a gente não vai olhar só para o paciente que nos procura, a gente tem que olhar para esse entorno, né, onde nós todos estamos inseridos, para olhar, né, para essa fenomenologia, vamos dizer assim, né, que o paciente ele está incluído dentro disso, né? Então, assim, é o seu eu em relação a tudo isso que tá fora, né? E que, bom, que eu acho que isso amplia também nosso entendimento, né? Como psicanalista. Com certeza. E tem essa parte da gente, a gente deve se adaptar ao meio onde a gente vive, mas acho que o que a gente está fazendo aqui é um olhar crítico, né, em relação ao meio onde a gente está, e que talvez a adaptação deva ser até um certo ponto e depois não, talvez a gente deva fazer diferente. Resistir um pouquinho mais, né? Muito bem, a gente está chegando ao final desse episódio. Denise, que coisas importantes tu acha que faltou falar? O que tu ainda quer dizer? Olha, acho que a gente abordou bastante coisa, foi bem ampla, assim, né? Nossa conversa, assim, já abordou várias coisas. Eu acho, assim, que na verdade são assuntos que a gente tem que refletir. Não se tem uma resposta. Como eu estava dizendo, assim, eu acho que não tem muita saída no sentido porque é uma sociedade que está organizada para o desempenho, né? Isso é uma coisa que está posta. Eu acho que nós, assim como profissionais da saúde, a gente questiona isso. Acho que colocar o questionamento é o que faz com que a pessoa possa parar para pensar, né? E não ficar nesse automático do que eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que cumprir metas, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ter, né, tantos milhões até não sei que idade, e deixa de viver, né, genuinamente os altos e baixos, porque a vida traz isso. A vida traz altos e baixos, por mais que tu não procure, eles aparecem, né? Então, assim, esse excesso de positividade me parece que não te prepara para enfrentar aqueles momentos de crise, né? A gente há pouco falou também da crise climática e tal. Então, assim, essa crise pode vir de fora também. E tu vai, né, ter que estar aparelhado, vamos dizer assim, tu tem que ter condições internas também de poder lidar. Então, eu acho, assim, que a ideia é essa, assim, é a gente continuar pensando, refletindo, trazendo esses assuntos, assim, né, para serem discutidos da nossa sociedade, com as pessoas, né, na comunidade, botar as pessoas a pensarem, eu acho que é isso. Eu acho que esse é um ótimo objetivo. Muito bem, muito obrigada, Denise. Adorei te escutar. Acho que foi uma visão muito ampla do que vem acontecendo. Sim. Né? Então, muito obrigada. Obrigada, Letícia, e obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Em breve teremos mais um episódio do SBPDPA Cast, levando a psicanálise para a comunidade. Então, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada também pelo convite, né? Por esse papo gostoso aqui com vocês.